Vamos lá, pessoal. Então, a questão número 1 do trabalho aí é essa questão de logaritmo exponencial que caiu no PAS. Então, funciona da seguinte forma. Ele fala que tem um município que o número de casos de dengue é expresso por essa fórmula aqui, né? N0 vezes 2 elevado a kt. T é o tempo, N0 e K são constantes positivos, ou seja, são valores positivos. Aí ele fala assim, ó, fique muito atento que essas questões sempre trazem as dicas primeiro. Então você vai usar as dicas para poder resolver a questão, tá? Vejam que nessa questão está faltando o valor do N0, está faltando o valor do K, para a gente poder começar a resolver. Só que aí ele sempre traz dicas a respeito do quanto que vai dar quando a gente substitui o tempo na fórmula. Então ele fala assim, ó, o número de casos de dengue aumentou de 20, né, em t igual a zero. Isso significa o quê? Que quando o tempo é zero, você tinha 20 pessoas infectadas, né, 20 casos de dengue. Aí, quando foi para 24, né, quando aqui aumentou para 24, o tempo, né, 24 dias depois, passou a ter 1.280 casos de dengue, né? Então, olha só, você tem aqui, quando o tempo vale zero, está dando 20. A gente diz, então, que o N0 vale 20. Ou seja, quando você substitui o tempo aqui, o T, na fórmula por zero, isso aqui, essa fórmula tem que dar 20. Quando a gente substitui por 24, tem que dar 1.280. O que a gente vai fazer com isso? Nessas duas fórmulas, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos substituir primeiro esse primeiro passo, essa primeira etapa de informações aqui, que é do tempo valendo zero. Então, se a gente pegar a fórmula lá e substituir o tempo valendo zero, a gente tem que igualar a 20, a fórmula a 20. Então, significa o seguinte, quando t vale zero, n vai valer 20. Então, a gente pega esses dois valores e substitui na fórmula. A fórmula é essa, né? Aí aqui no lugar do n, a gente coloca 20, porque aqui a gente sabe quando o tempo vale zero, o n vale 20. Então a gente substitui aqui, ó, o n por 20 e o k, o tempo, aliás, por zero. O que vai acontecer aqui? K vezes zero aqui no expoente é zero. Então vai ficar assim, ó, 20 igual a n0 vezes 2 elevado a zero. Nós sabemos que 2 elevado a zero vale 1. Então você tem aqui o n 0 vezes 1 igual a 20. Para achar o n, se o 1 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Se eu tenho 20 dividido por 1, significa que o n vai ter que dar quanto? 20, tá? Porque 20 dividido por 1 é 20. Então eu já encontrei o n0. Aí olha só, ainda falta o k para me encontrar. Mas aí o exercício me deu uma segunda informação. Ele falou para mim que quando passados 24 dias, nós teremos 1.280 casos de dengue. Então, significa que é só eu fazer o mesmo processo que eu fiz com o 0 e com o 20, só que agora com o 24 e com o 1.280. Tá? Essas questões de exponenciais e logaritmos sempre elas são muito parecidas. Sempre essas questões vão te trazer umas informações iniciais, vai trazer essas informações, você vai usar isso para encontrar as constantes que estão faltando na fórmula. Tá? Então, a primeira coisa a fazer num exercício como esse é encontrar as constantes que estão faltando para aí sim você começar a fazer a questão. Então, olha só, fazendo o mesmo raciocínio aí que nós fizemos ali, pega a fórmula, substitui o tempo por 24 e o n por 1.280. Então, se a gente fizer isso, vai ficar assim, ó. Veja que aqui em cima eu fiquei com 24 vezes k, né? Ou k vezes 24 no expoente. Tá? K vezes 24 vai ser 24k, né? Note que eu tenho um zero aqui e um zero aqui. Eu posso cortar esses dois zeros, então eu ficaria aqui cortando zero, eu ficaria aqui com 1.280, né? Igual a 2. Tá? 1.280 igual a 20 vezes 2 elevado a k vezes 24. Esse zero eu posso cortar com esse zero aqui, eu fico com 128 igual a 2 vezes 2 elevado a 24k. Está faltando um 2 bem aqui, ó. Faltou um 2 aqui. Então, com esse 2 aqui, se eu passar esse 2 dividindo, esse 2 que ficou faltando aí no exercício, eu acabo obtendo 64, tá? Eu ficaria com 64 igual a 2 elevado a 24k, certo? Então, se eu pegar esse 2 que está multiplicando, passar dividindo, eu obtenho 64. Eu acabo ficando, então, com 64 igual a 2 elevado a 24k.
que eu vou fazer com isso? Eu fatoro o 64 do lado esquerdo e o 2 elevado a 24k já está fatorado. Tá? Se eu fatorar o 64, eu vou obter 2 elevado a 6. Tá? Então, do lado esquerdo eu vou ficar com 2 elevado a 6 e do lado direito eu vou ficar com 2 elevado a 24k. Certo? Cortando 2 com 2, eu vou obter que 6 é igual a 24k. Se está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, eu acabo ficando com 6 dividido por 24, que se eu simplificar isso, eu vou obter que o k vai valer 1/4, 1 sobre 4, certo? Aí eu encontrei o valor do n0, encontrei o valor do k, certo? Encontrei tudo que eu precisava na questão. Se eu encontrei tudo que eu precisava, quando eu substituir lá, vejam que a minha fórmula, que antes era só com letra, agora ela já tem uma cara diferente. Ela está com 20 vezes 2 elevado a t sobre 4. Por que t sobre 4? Porque o k vale 1 sobre 4. E quando a gente multiplica 1 sobre 4 vezes o tempo, fica tempo sobre 4. Tá? Essa é a fórmula com todas as constantes que eu preciso para encontrar qualquer coisa. Aí, olha só, o item 89, ele está afirmando que se eu pegar o n de 24, ou seja, o n de 24 é quando o valor de casos de dengue passados 24 dias. Se eu pegar esse valor e multiplicar pelo meu n0, ele está afirmando que isso vai ser a mesma coisa do número de casos de 12 dias elevado ao quadrado. Ou seja, aqui eu tenho que achar quantidade de casos, né, de infectados, de casos com 24 dias e com 12 dias. Substitui aqui, o valor que der de um lado tem que ser igual ao valor que der do outro lado. O n de 24, o exercício já deu, ele falou que é 1280. Então aqui eu só tenho que encontrar o n12, o n, número de infectados, 12 dias após o início da contaminação, certo? Então aqui, ó, o n de 24 eu já tenho que é 1280. O n de 12 é só eu substituir o tempo por 12 na minha fórmula. Então, se eu substituir aqui na fórmula em cima o tempo por 12, eu vou ficar com 12 sobre 4 aqui no expoente. Tá? Então, eu vou ficar com 20 vezes 2 elevado a 12 sobre 4. Se eu dividir 12 por 4, dá 3. Então, na verdade, o número de infectados, ou o número de casos de dengue 12 dias depois, vai ser 20 vezes 2 elevado a 3. Tá? 2 elevado a 3 dá 8. Então, na verdade, eu fico com 20 vezes 8. 20 vezes 8 é 160. Tá? E o exercício, o que ele quis saber? Ele quer saber o valor referente ao número de casos de 12 dias elevado ao quadrado. Então, como aqui o número de casos de 12 dias deu 160, se eu pego 160 e elevo ao quadrado, eu vou obter 25.600. Tá? 25.600, esse é o valor que vai ter que dar, é o valor que deu do lado direito, e vai ter que acontecer a mesma coisa do lado esquerdo. Quando eu pegar o número de casos de 24 dias e multiplicar pelo n0, vai ter que dar esse mesmo valor. E olha só, número de casos de 24 dias, então, vezes o n0 tem que dar igual a n12 ao quadrado. Bem, o número de casos de 24 dias é 1280. O n0 nós achamos ali que era 20. Quando eu multiplico isso, eu obtenho 25.600, que é o mesmo valor que eu obtive do outro lado para 12 casos ao quadrado. Tá? Então, esse item está certo, esse item está correto, o item 89. Ok? Já o item 90, ele afirma que o número de casos, né, para 10 dias, ele é maior que 25 vezes 2 elevado a 10 vezes k. O que a gente vai fazer então? A gente calcula o N10, o número de casos para 10 dias, né? Para 10 dias. Se a gente fizer isso, é só trocar o tempo por 10. Então, na verdade, lá em cima, no lugar do t, eu vou trocar por 10. Então, eu fico com 20 vezes 2 elevado a 10 sobre 4. Tá? Como o nosso k ele vale 1/4, né, 1 sobre 4, se eu substituir nessa outra parte aqui da desigualdade, ó, bem aqui em 2 vezes 10 elevado a 10k aqui, ó, se eu trocar esse k por 1/4, porque a gente já sabe o valor dele, a gente ficaria com o seguinte: do lado esquerdo, 20 vezes 2 elevado a 10 sobre 4, que é o meu lado aqui esquerdo da desigualdade, o número de casos para 10, né? Veja que eu nem precisei fazer a conta para ver quanto é. Eu só coloquei montado a continha aqui
E aí, do outro lado, do lado direito, é 25 vezes 2 elevado a 10k. Só que o k eu já substituí por 1/4. Então, 10 vezes 1/4 vai dar 10 sobre 4. Notem que aqui, ó, aqui está errado, tá? É 25 vezes 2. Aqui é um 2, tá? 2 elevado a 10 sobre 4, tá? Notem que, na verdade, esse 2 vezes 10 elevado a 4, ele está dos dois lados. Se ele está dos dois lados, eu vou poder cortar esse cara. Eu vou poder cortar, e vai sobrar apenas o 25 e o 20, tá? E aí o exercício quer saber se essa desigualdade ela é verdadeira, ou seja, se o que está do lado esquerdo realmente é maior do que o que está do lado direito. Mas quando a gente corta o 2 elevado a 10 dos dois lados, 2 elevado a 10 sobre 4 dos dois lados, eu fico apenas com 20 maior que 25. Mas isso é uma afirmação falsa, essa afirmação não é verdadeira. 20 não é maior que 25. Então, o que eu tinha do lado esquerdo não é maior do que o que eu tenho do lado direito. Então, isso prova que essa questão está errada, tá? Porque o que deu de um lado não foi o mesmo, né? Não foi maior do que o deu do outro lado, ok? Aí aqui nós temos o item 91. O item 91 é a questão do tipo D, onde você tem que fazer a conta, fazer os cálculos todinhos, certinhos lá. Essa questão ela só pede para que você calcule quanto que vai dar o número de casos de dengue para 32 dias. E aí, quando você achar o resultado, você divide por 10, tá? Para desprezar e tal. É só dividir, calcula o tempo, né? Valendo 32, substitui o tempo por 32 na nossa fórmula lá em cima. E aí você vem e divide o resultado por 10. Então, olha só, você vai simplesmente substituir o tempo por 32 no lugar do t ali. Então, ficaria 32 sobre 4 na fórmula, né? O número de casos para 32 dias é 20 vezes 2 elevado a 32 sobre 4. Você divide aqui, ó, 32 dividido por 4 dá 8. 2 elevado a 8, isso aqui é 100, deixa eu ver, 120, 256, tá? Vezes 20, tá? Isso aqui vai dar 5.120. Esse é o valor do número de casos para 32 dias. Só que o exercício fala para você dividir o resultado por 10. Então, se a gente pega esse valor e divide por 10, vai dar 512. Então, essa é a resposta dessa questão tipo D, que são os números que deveriam ser marcados lá na hora da prova no cartão resposta, ok? Então, tá aí os 3 itens. Todo tipo de questão de logaritmo exponencial que é cobrado no PAS, nos vestibulares, o esquema sempre é o mesmo. Você tem que pegar aquelas duas informações que ele dá sobre o tempo valendo zero, depois ele vai dar uma informação para o tempo valendo outro resultado. Você usa essas informações para encontrar as constantes. Depois que você acha as constantes, tudo clareia, porque aí você consegue calcular tudo que ele pede em seguida. Então tá aí a questão 1 do trabalho, a galera que saiu com essa questão aí, é só pegar a ideia. Beleza? Falou!